Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um programa Universo Holístico. E hoje nós vamos conversar sobre a criança interior. Então, em primeiro lugar, quero contar aqui como é que vai ser esse nosso bate-papo. Vou colocar os óculos primeiro para enxergar, né? E vou colocar aqui na tela para vocês verem como é que vai ser essa nossa conversa. O programa vai ser dividido aí, então, em 4 partes. Eu vou falar um pouquinho sobre o significado da criança interior. Nós vamos falar sobre os diferentes arquétipos da criança. Depois nós vamos falar como é que a criança se manifesta. E depois tem um exercício para acolher essa criança interior. Então vai ser assim essa nossa programação. E por que que eu resolvi trazer, né, esse tema da criança interior para que a gente possa conversar? Porque não dá para fazer um trabalho terapêutico sem a gente olhar para a nossa criança interna. E o que é essa criança interna? Então vamos lá, continuar aqui com esse slide, né? O que é a criança interior? A criança interior é uma parte da nossa mente inconsciente que guardou as memórias, as vivências, as experiências que nós tivemos lá na nossa infância, lá na nossa primeira infância, principalmente. Então, tudo aquilo que ficou armazenado na nossa memória está registrado no nosso corpo, no nosso DNA, na nossa alma. E a gente manifesta essa criança interna em diferentes ocasiões da nossa vida. E essa criança, ela pede o quê? Como toda criança: atenção, carinho, cuidado. E quando ela não é olhada, não é vista e não é cuidada, ela vai se manifestar de uma forma que não é saudável. Então, vamos ver aqui o que o pessoal está escrevendo. Oi, Heloíse, oi, Margarete, sejam bem-vindas. E então, nós temos aqui, né, os arquétipos da criança interior. Quem são as crianças, né, os arquétipos das crianças interiores que nós temos? O que são arquétipos? Arquétipos são imagens do inconsciente coletivo. Então, nós temos o arquétipo da criança divina. Quem é a criança divina? É aquela criança que é a criança perfeita, a criança com todo o seu potencial de corpo, alma e espírito. Só que muitas vezes a gente não consegue manifestar esse divino dentro de nós, porque essa criança divina não teve a oportunidade de ser vista e de ser tratada na nossa infância. Por quê? Nós temos vários arquétipos de crianças dentro de nós. Temos a criança ferida. Quem é a criança ferida? É aquela criança que sofreu algum trauma, alguma dor, que não teve as suas necessidades atendidas. Pode ser que ela tenha sofrido algum tipo de abuso. E o abuso aqui, eu não estou falando só do abuso sexual. Às vezes foi um abuso moral, às vezes foi um abuso físico, uma surra ou várias. Então, essa criança ferida, ela está relacionada a um trauma muito grande, a essa sensação de rejeição que ela sofreu, e às vezes não foi nenhuma rejeição física. Às vezes esse abandono também não foi um abandono físico, mas é a sensação que a criança tem. E daí nessa criança abandonada, que nós podemos falar também, nós teremos, deixa eu só tirar isso daqui para ficar melhor para nós conversarmos. Daí nós teremos dentro da criança abandonada, esse arquétipo, às vezes a criança, a mãe, ela estava lá fora, pendurando roupa no quintal, e deixou a criança dentro de casa, dormindo. E a criança acordou e ela se viu sozinha dentro de casa. E ela se sentiu abandonada. E chorou, e não teve as necessidades atendidas naquele momento, porque se sentiu ali abandonada, deixada, largada, e a mãe estava lá e nem ouviu ela chorar. E aquilo gerou um trauma, uma dor. Então, essas feridas, elas ficam na nossa vida e elas vão refletir quando? Quando nós formos adultos. Porque qual é a nossa primeira relação, a nossa primeira experiência? É com os nossos pais, ou com aqueles que fizeram o papel dos nossos pais. E daí, se essa relação não está saudável, não teve boas marcas, a gente vai levar isso para todas as outras relações que nós tivermos. Sejam elas as relações profissionais, de amizade, as relações afetivas. Então é necessário olhar e cuidar dessa criança interna. Percebe como tudo está interligado? Devemos falar de outros arquétipos das crianças interiores que nós temos aqui. Temos o arquétipo da eterna criança, aquela criança que não quer crescer.
Acho que a gente tem um exemplo bem clássico disso, né? Michael Jackson era o típico Peter Pan, que não queria crescer, queria ser a eterna criança. Essa criança que não quer crescer, ela não quer assumir responsabilidades na vida. E muitas vezes nós fazemos esse movimento de não querermos assumir determinadas responsabilidades. E quando a criança se manifesta? Quando a gente entra nesses arquétipos. Quando a gente embirra com alguma coisa e chora. Quando a gente briga por ciúmes. Quando a gente discute por alguma razão, que você fala assim, nossa, mas que infantil que está sendo. Quem é que está ali se manifestando? É essa criança interna. Então a criança, ela vive dentro de nós o tempo inteiro. Só que muitas vezes nós não conseguimos olhar para essa criança para dar a atenção necessária, para dar aquilo que ela está precisando. Então, lembrando, essa criança ela foi ferida lá na infância. Ela teve aí um trauma, uma mágoa, alguma coisa aconteceu lá que fez com que essa marca ficasse nela. Só que a gente leva isso para a vida inteira. Eu vou trazer exemplos aqui para que a gente possa, para que fique mais fácil da gente conversar. E vocês podem ir fazendo perguntas se vocês quiserem, tá? Vamos imaginar uma cena aqui, ó. Um menino de 9 anos de idade que chegou da escola com uma prova onde ele tirou 8 em matemática, e ele veio lá todo contente mostrar para o pai que ele tirou 8 em matemática. E daí o pai vira para ele e fala assim, ué, você só tirou 8? Por que você não tirou 10 igual o seu irmão? Perceba que ali já criou um impacto na criança da comparação. E a criança pode ficar com aquela dor de que ela não foi boa o suficiente. E essa criança cresce, vira um adulto que se forma, por exemplo, em administração de empresas, trabalha numa grande empresa, e um dia o chefe dele pede para ele entregar um determinado relatório. E quando ele chega para entregar esse relatório para o chefe fala assim, nossa, seu relatório ficou ótimo, mas eu gostaria que você fizesse alguns ajustes aqui, porque eu vou levar esse relatório para a diretoria. Daí esse adulto, inconscientemente, se conecta com a dor daquela criança de 9 anos e já pensa assim, nossa, foi ruim esse relatório que eu fiz, foi péssimo, eu não dei o meu suficiente, não fui suficientemente bom. E vem a culpa, e vem a dor. Então, como eu disse, é inconsciente, e a gente vive presa e amarrada nesses emaranhamentos do nosso sistema. Porque essas dores, elas são passadas de geração em geração. Uma coisa que a gente não percebe e não para analisar, e para pensar, e para avaliar, é que os nossos pais, eles foram crianças um dia. Só que quando a gente olha para os nossos pais, a gente vê os nossos pais adultos. Quando nós olhamos para os nossos avós, nós já olhamos para os nossos avós não só como adultos, mas como adultos bem mais velhos. E nós não conseguimos fazer essa relação de que eles têm uma criança dentro deles e que eles passaram por esse processo de dor, de traumas, de situações que estão impactadas lá na alma deles e que se refletem na vida atual. E daí o que acontece? Isso vai passando de geração em geração. Por quê? Porque se lá os nossos avós não sabiam como lidar com aquela criança ferida deles, e os nossos bisavós não tinham nem essa consciência, ficou aquela dor. Quando os nossos pais nascem e são crianças, os nossos avós não estão conseguindo lidar com a dor deles. Como é que eles vão lidar com a dor dos filhos? Percebe que é uma repetição de padrão? E é isso que acontece o tempo inteiro. Por isso que as crianças, elas sempre vão criar expectativas. O que mais nós vemos dentro do atendimento terapêutico são aquelas pessoas que trazem essa dor da criança, aonde a criança muitas vezes tem muito esse senso de comparação. Está lá na escola e ela vê a mãe do amiguinho vindo buscá-la todo dia. A amiguinha dela tem a mãe que vem buscar todo dia, mas a mãe dela não vem, porque a mãe dela está trabalhando e ela vai embora de perua. Mas na cabecinha dela, todo dia quando ela vai embora e ela vê a amiguinha indo embora com a mãe, ela pensa, puxa, minha mãe podia um dia vir me buscar. Só que essa mãe nunca vem buscar. Então essa criança, ela criou essa expectativa que não foi atendida. Daí ficou uma frustração. A minha mãe não gostava de mim como a mãe da minha amiguinha. A minha mãe não me valorizava como a mãe da minha amiguinha. E fica essa dor porque a mãe não deu aquilo que a criança queria. E às vezes é preciso também levar em consideração que nós, quando crianças, e todas as crianças, criança sempre quer mais, mais e mais.
Você pegar aqui um potinho, um pacotinho de biscoito e falar para a criança, olha, eu vou te dar um biscoito, ela vai querer comer o pacote inteiro. E ela virá atrás de você para comer o pacote inteiro. Então, cabe a você colocar os limites, porque essa é uma necessidade da criança. Se ela não tem as necessidades atendidas, há uma frustração. Portanto, a criança ferida, ela é o fruto dessa frustração. Seja porque efetivamente algo aconteceu, então pode ter acontecido dela ter sofrido maus tratos, dela ter sofrido algum tipo de violência, inclusive abusos, ela pode não ter tido pessoas que as respeitavam quando ela era criança. Então, por exemplo, se ela teve lá pais ou educadores ou professores, ou quem foi importante para ela na infância, que falava, você é burro, você não entende nada, porque você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque se você continuar assim, você nunca vai ter amigo. Qual é a base de confiança que essa criança vai ter? Nenhuma. Vai crescer insegura, com medo, com uma autoestima baixa, se é que vai ter autoestima. Então, o que nós encontramos hoje dentro do consultório, muitas vezes, é esse tipo de questão. São essas dores ligadas à autoestima, autoconfiança, autossegurança, tudo que a gente já falou nos programas anteriores, a ansiedade, que é gerada lá na infância. E que se a gente não trata essa criança, não vai conseguir resolver esses problemas. É bem importante dizer também, né, que quando a gente pensa em criança, qual é o arquétipo ideal da criança? A criança, ela traz não só essas dores, essas tristezas todas que eu estou falando aqui. A criança, ela é o arquétipo da inocência, da pureza. A criança, ela traz um brilho próprio, uma intuição muito única, uma alegria, um divertimento, um bom humor. A criança, ela tem a brincadeira dentro dela. Isso é o ser criança. Então, como é que a gente pode cuidar da nossa criança? Exatamente fazendo as coisas que nós gostávamos quando nós éramos criança. Mas a gente precisa acolher esse movimento. E daí vem o medo, a vergonha, porque como é que eu vou brincar de boneca com a idade que eu tenho hoje? Como é que eu vou brincar de ser telefonista com a idade que eu tenho hoje? Claro que quem tem crianças para ter contato, quem trabalha com crianças, quem tem crianças na família, com os amigos, fica mais fácil desenvolver essa brincadeira. Mas e se você não tem? Como é que você vai trazer essa criança para você? Você vai acolher. Se não for através da brincadeira, se não puder ser através dos objetos, dando de repente de presente uma boneca que você sempre quis e que seus pais nunca puderam te dar, um patins, uma bicicleta, pode ser através de uma comida gostosa que você gostava de comer, pode ser através de uma música que você gostava de ouvir, pode ser através de um filme que você gostava de assistir. Então é necessário que você se conecte com essa criança para que você possa se curar. Porque se nós não curarmos a criança, ela se manifesta o tempo inteiro. E é claro que é fácil fazer isso? De maneira alguma. Nada fácil. Mesmo porque nós temos o ego que está aqui presente o tempo inteiro. E quando a gente começa a trabalhar com esse arquétipo da criança, o ego ele se manifesta com a intenção de proteger a criança de mais sofrimento. E daí, quando você vai começar esse trabalho de olhar para a criança, o que vai acontecer? Você vai ter que olhar para a dor. Você vai ter que olhar para aquelas necessidades que não foram satisfeitas. E mexer nessas feridas é muito doloroso. Muito doloroso. E daí o ego vai querer fazer o quê? Proteger. Então, não quero olhar para isso. Não quero que você machuque mais ainda essa criança. Então, vai ter uma rebeldia, vai ter uma briga interna, muitas vezes, quando você começar esse seu processo de autoconhecimento e de cura interna para trabalhar a questão da criança. Não só a questão da criança, qualquer outra questão que você vá trabalhar dentro de um processo terapêutico. Mas quando se fala da criança, isso fica muito mais evidente. E é bem interessante observar que, eu também vou trazer outros exemplos práticos, muitas vezes a gente trabalha com clientes no consultório e faz exercícios, faz dinâmicas e conversa com a criança e faz hipnose, faz uma série de técnicas para poder cuidar da criança. Daí você cura uma partezinha da criança. Só que lembra, por quantos anos nós somos crianças? Se a gente pensar na criança, nós somos crianças desde o momento que nós nascemos. E até pelo menos os 7 anos é a primeira infância. E depois nós temos aí a fase da pré-adolescência, adolescência, e nós temos que tratar todas essas partes. Lá no primeiro programa, quando eu falei de ansiedade, eu falei sobre isso, os 4 seres que habitam dentro de nós.
Nós temos a criança, nós temos a adolescente, nós temos a adulta e nós temos a parte sábia. São essas 4 partes internas que estão aqui o tempo inteiro. E por onde se começa esse trabalho? Pela criança. Então é lá, a gente vai fazer o exercício, vai voltar lá nessas memórias. Pode ser que você tenha memórias que ainda estejam muito nítidas na sua vida, muito fortes, muito marcantes de fatos que aconteceram, e você se lembra, de repente, com 5 anos de idade, que sua mãe te deu uma bronca porque você sujou um vestido que era para ir para a festa, e você chorou muito, e ela te bateu, e daí aquilo ficou lá marcado. Pode ser que você tenha essa memória, pode ser que alguém tenha comentado algum fato da sua família, de um fato marcante que aconteceu. Então, posso dizer de um fato, eu não me lembro o que eu fiz, mas eu tenho um fato marcante que falaram que eu fiz, e eu tenho uma cicatriz que mostra que eu fiz, que eu tinha, sei lá, quantos anos de idade, eu escondi uma chave e não falava para todas as pessoas, perguntavam onde estava essa chave, e eu não dizia que não sabia, que não sabia, que não sabia, e guardei a chave bem escondida, e depois eu fui lá, achei essa chave, alguém brigou comigo, e eu bati a testa e machuquei a testa, porque fui muito teimosa. Então, existem histórias que me contam, mas eu não me lembro. Agora, eu posso fazer um processo de regressão, um processo de hipnose, uma constelação, um exercício sistêmico, ou qualquer outra abordagem dentro do processo terapêutico, para resgatar essa criança e compreender qual foi, o que aconteceu lá naquele momento, qual foi a dor, qual foi o trauma que isso gerou, além de uma cicatriz física. Será que deixou alguma dor, alguma coisa? Será que isso me impediu de seguir adiante? Porque a gente também precisa levar em consideração aqui os impactos que essas dores geradas lá na criança interna causam na nossa vida como adulta. E eu já falei alguns deles. Autoestima. Então, como é que você pode perceber que a sua criança está ferida e que ela precisa ser vista? Se a sua autoestima está muito baixa, se você tem dificuldade para se posicionar, se você precisa sempre da aprovação dos outros, se você fica numa postura onde você vai seguir o que os outros estão dizendo, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, ao invés de seguir aquilo que realmente você quer. Porque muitas vezes nós fazemos isso para sermos aceitos. Por quê? Porque geralmente a criança, ela tem essa necessidade de se sentir pertencente, de ter o lugar dela, não só a criança, todos nós, né, de nos sentirmos pertencentes, de termos ali o nosso lugar garantido dentro daquele sistema ao qual nós pertencemos, seja familiar ou profissional, enfim. E que nós possamos ter esse equilíbrio de troca dentro das nossas relações. E, de repente, se eu fui excluída e isso causou uma dor muito grande, eu vou ter muito medo de ser excluída. E como é que vão ser as minhas relações? Sempre no medo. E qualquer coisa que aconteça dentro de um relacionamento, qualquer frase que alguém diga, que aquilo dê um start em mim, de lembrar que eu posso ser rejeitada, automaticamente eu vou entrar em pânico. E daí a minha criança literalmente se apodera de mim. É uma possessão, nós podemos dizer, só que é uma possessão mental, emocional, e que se manifesta no físico, porque eu vou ter um comportamento infantil. Então, talvez eu faça manha, eu chore, eu faça birra, ou senão eu vou brigar, eu vou ter um comportamento exatamente como a criança teria diante daquele fato. Queria saber como é que está sendo essa conversa aqui para vocês, o que vocês estão achando, se vocês têm alguma pergunta, conversem um pouquinho aqui comigo no chat para a gente poder compartilhar essa história aqui. E é bem importante, né, dentro de um processo, nós tratarmos com muito amor e carinho essa criança. Porque o que criança precisa? De amor, cuidado, carinho. E às vezes os nossos pais não tiveram essa oportunidade de receber isso dos nossos avós. E às vezes os nossos avós também não receberam dos nossos bisavós. Portanto, como é que eles podem dar algo que eles não receberam? E isso impacta na nossa vida. E é importante que a gente tenha essa consciência para que hoje a gente possa olhar para essa criança interior e a gente assuma a responsabilidade por ela. Porque a criança ela ainda está lá insatisfeita, querendo que o pai, a professora, a mãe, o avô, o tio, seja lá quem cuidou dela,
dê a ela aquela atenção que ela queria. Só que isso, gente, não vai ser possível. Por quê? Nós não podemos voltar no tempo. Então, uma criança que teve a necessidade, de repente, de um abraço, um carinho, um afago, e ela não recebeu isso, ela continua esperando, só que ela continua esperando de quem? Daquelas pessoas que foram a referência para ela. E se isso não acontece, de quem é a responsabilidade hoje de cuidar, abraçar e acariciar essa criança? É nossa, porque é a nossa criança. Então, eu vou ensinar aqui alguns exercícios que vocês podem fazer para cuidar da criança de vocês. Vamos ver o que o pessoal está falando. A Luana está dizendo que a live é sempre um grande aprendizado, que ela assiste com papel e caneta nas mãos. Obrigada, viu, Luana? Mas é isso mesmo. É importante que a gente possa, mais às vezes do que o papel e a caneta, é olhar para essas questões ligadas aos sentimentos e às emoções, porque, como eu disse, não é fácil a gente entrar em contato com essa dor da criança. Então, a minha pergunta para vocês é assim: vocês lembram de algum fato marcante da vida de vocês, que de repente foi impactante numa determinada idade? Será que tem alguma dor aí que ainda está ferida, que está sangrando muito forte e que impactou e impacta a vida de vocês até hoje? Porque está impedindo vocês de repente, assumirem o comando da própria vida? Que, de repente, está assumindo, está impedindo vocês de assumirem um relacionamento, assumirem a responsabilidade dentro de um trabalho, ou de ter autonomia. Então, é necessário que a gente olhe e cuide da criança. Eu sei que eu estou sendo muito repetitiva aqui com isso, mas é necessário que seja dessa forma, para que vocês possam ir internalizando. Lembra que eu falei do ego? O ego, ele vai a todo instante, quando você fizer esse processo, como eu disse, não querer que você entre em contato com isso, porque vai ser doloroso. E você vai precisar dar um lugar para o ego também e falar: ego, eu sei que você está aqui querendo me proteger, mas nós vamos juntos aqui nesse processo para olhar para essa dor, para essas questões todas. Então, o meu convite aqui seria que vocês pudessem olhar para essa criança que veio aí nessa memória de vocês, independente da idade que ela tenha, porque para cada um vai ser diferente. Pode ser que seja um bebê, pode ser que seja mais velho. Olha para essa criança e numa distância que seja confortável para você. E fala para ela: tá tudo bem agora, porque você deu conta da nossa história. Eu tô aqui e eu sou você. E acolhe essa criança, pega essa criança no colo, pega essa criança nos braços e realmente acolha essa criança. Porque agora você pode cuidar dela e você pode dizer isso a ela. Agora eu tomo conta de você. Porque agora você pode assumir essa responsabilidade. Porque agora você é adulta. Você pode fazer isso. E daí vem uma outra coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração. Porque muitos de nós, talvez, tenhamos crianças, como eu disse, né, no nosso convívio. E o quanto é importante que a gente tome cuidado com aquilo que a gente vai transmitir para as nossas crianças. Porque é muito fácil e muito automático nós repetirmos o padrão da nossa infância e daquilo que a gente já fez. Então, por exemplo, eu que já sou mãe, sou avó, vai ser muito fácil repetir um padrão que eu já tive com os meus filhos. Difícil é mudar o padrão. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: depois que virou vó, ficou boba. Talvez a avó tenha um pouco mais de sabedoria do que a mãe tinha. A avó tem um pouco mais de tempo do que a mãe tinha. E tem a maturidade. Por isso que é diferente. E é claro que quando você faz um processo de trabalhar com a sua criança, quando você for avó, bisavó, seja lá o que você for, você vai ter muito mais recursos para não cometer os mesmos equívocos que você cometeu com seus filhos, com seus sobrinhos, seja lá com quem for. E até mesmo para não cometer os mesmos erros, ou erros aqui entre aspas, tá? Que os seus pais cometeram com você. Por isso que é importante que a gente possa tomar muito cuidado com o que se fala para as crianças. Evitar as comparações. Porque a criança, ela está dando o melhor dela. Às vezes a criança, ela desenha, ela vem lá, né, com o desenhinho, correndo para olhar, e as pessoas estão ali, ó, a mãe está ali no celular, não está nem observando, e não dá atenção. E às vezes o que a criança quer é só ser vista. Então para o que você está fazendo e olha nos olhinhos da criança. E olha, fala assim: tô vendo, tô te vendo, eu vejo você. Essa é uma frase de cura fantástica, independente da idade. Então,
olha para essa criança e fala, eu vejo você, é lindo o seu desenho. Não importa se na sua concepção aquilo lá não é o lindo que você está acostumado, mas para a idade dela, para a capacidade dela, é o melhor que ela pode fazer. É o mais lindo mesmo. E às vezes esse elogio, esse incentivo pode fazer a diferença na vida dos outros. É, sem expor nenhum cliente, eu já falei isso semana passada, porque eu prezo muito a ética terapêutica, mas trazer coisas que a gente fala no consultório, sem citar os nomes, só a condição, aquilo que é tratado, é incrível. Eu tenho um cliente, independente da idade, já é uma pessoa madura, a gente pode colocar assim, que tem uma aparência física muito bonita, tem os olhos claros, é uma pessoa bem apessoada, que facilmente na rua seria uma pessoa dita como bonita, mas ele não se acha. Por quê? Porque ouviu a vida inteira dele na infância, na adolescência, depois nos relacionamentos que teve, que ele não prestava, que a aparência dele não valia de nada, e mais uma série de coisas. Portanto, a autoestima dele é completamente comprometida. Se é completamente comprometida, ele não tem uma autoestima suficientemente forte para ele se achar bonito. Então não adianta alguém dizer que ele é bonito, que ele é simpático, que ele é inteligente, que ele tem olhos lindos, que ele tem uma pele sedosa. Não vai adiantar de nada, porque ele não vai acreditar. Porque não adianta o outro dizer aquilo que a gente não acredita. Falei disso também nas lives anteriores. Não adianta você ficar esperando que o outro te dê aquilo que você deseja se você mesmo não está se dando. Então, a necessidade de olhar para a nossa criança é nossa. Não é do pai, não é da mãe, não é do tio, não é da professora. Foi lá atrás, quando você era criança. E você não teve essa necessidade atendida. Mas hoje, a responsabilidade pela criança não é mais do seu pai, não é mais da sua mãe, não é mais de ninguém a não ser sua. Porque você é adulto e você vai fazer isso para se curar. Então, a responsabilidade a partir de hoje é totalmente sua. Assuma essa responsabilidade de cuidar dessa criança. Porque se você ficar ainda mendigando esses carinhos, esses cuidados, essas atenções de outras pessoas, você não entendeu nada do processo. Porque para você poder se curar, é você quem faz essa trajetória. É você quem toma essa iniciativa e muda essa realidade. Ninguém pode fazer isso por você, tá? Eu vou olhar aqui o que estão colocando. E a Débora está dizendo que ela sofreu muito bullying na adolescência, até hoje ela não consegue se aceitar, mesmo não tendo a mesma aparência da adolescência. Então, Débora, daí o que acontece com essa questão do bullying, né? O bullying, você trouxe uma coisa muito importante, muito interessante, porque quando a gente sofre qualquer tipo de agressão, seja através de palavras como bullying, através de atitudes quando alguém trabalha com uma questão da violência, né? Então, quando você é violentado de alguma forma, é muito importante compreender que isso não diz respeito a você, e sim a como a pessoa está lidando com as questões dela. E ela só está refletindo em cima de você os problemas dela. Então, alguém que pratica o bullying é alguém que também não está se aceitando. É alguém que está em profundo conflito consigo mesmo. E daí ele vai praticar este conflito em cima do outro, descontando em cima do outro aquilo que ele não está conseguindo lidar dentro dele. Essa é a grande questão. Então, como é que você vai fazer para limpar isso daqui da sua memória e tratar? É voltar lá, nesse momento onde você sofreu bullying. Então, imaginar de novo a cena, é reviver mesmo. Por isso que eu disse que não é um processo fácil, é um processo doloroso, porque você vai ter que voltar lá naquela cena. E a minha sugestão qual é? Mantenha sempre uma distância muito confortável da cena que você está. Por quê? Para que você não entre naquela dor novamente, sentindo tudo profundamente. Você vai ver a cena, você vai olhar a cena nessa distância confortável, onde você consegue manter o seu controle emocional. E vendo essa cena, você vai dizer: esta foi assim a minha infância, foi assim a minha vida, foi assim a minha adolescência. Isto aconteceu comigo. Mas eu vou deixar com cada um o que é de cada um. Uma outra coisa muito importante, eu vou abordar isso em breve numa das minhas próximas conversas aqui com vocês.
É muito importante a gente levar em consideração que mesmo quando a gente fala da criança, nós temos que trazer para a consciência de que em todas as relações que nós temos na vida, todas, 50% de responsabilidade para cada parte envolvida. Então, você sofreu bullying, você é vítima, você só foi vítima porque teve um algoz. O algoz, ele só pode praticar algo contra alguém porque existe o papel da vítima. Um não existe sem o outro. Então, 50% de responsabilidade para cada uma das partes envolvidas. Foi um processo doloroso? Foi um trauma que ficou para você? Com certeza. E eu sinto muito por isso. Mas você pode reverter isso fazendo esse movimento, olhando lá para o seu passado e dizendo foi assim. Porque se você fica ainda hoje, aqui no tempo presente, remoendo as coisas que aconteceram e pensando, e se tivesse sido de tal forma? E se tivesse acontecido tal coisa? E se não sei o quê? Eu sinto muito. Esse se não existe. Então, não dá para desfazer o que já aconteceu. Você vai ter que lidar com os fatos. E quais são os fatos? Essa é a minha história. Eu sofri bullying quando eu estava lá na adolescência. Eu sofri bullying em função do meu peso, em função da minha aparência, seja lá o que me levou a sofrer o bullying, mas eu sofri bullying. Essa é a minha história. O que eu vou fazer a partir de agora com essa história? Eu vou deixar lá cada um com o que aconteceu e a partir de agora eu faço diferente. Eu vou acolher essa adolescente, essa criança que sofreu bullying e vou dizer a ela, eu sinto muito por você ter passado por isso. Mas você deu conta, ó. Eu tô aqui hoje, de alguma forma você deu conta. E a partir de agora, nós vamos seguir numa trajetória diferente. Nós vamos fazer diferente. Então, qual é a parte importante? Perceber se agora você não se coloca em situações onde você vai sofrer bullying. Porque se você está se colocando em situações onde você sofre bullying hoje em dia, significa que você ainda está no papel da vítima. E daí, gente, são os arquétipos. Eu também vou abordar sobre arquétipos numa outra oportunidade, né? O arquétipo da vítima, o que ele preza? Ele preza por proteger, né? Ele quer proteger a pessoa. E daí, nessa sensação de proteção, ele acaba fazendo com que a pessoa seja vítima das circunstâncias. Vítima nós somos em muitas ocasiões. Podemos ser vítimas de um assalto, de um acidente. Isso acontece. Só que ficar no papel da vítima, isso não é bom. Porque geralmente quem encarna no papel da vítima fica ali grudado e não quer sair. E daí a vítima, ela quer aliados, ela não quer mudar a situação dela. Então perceba se você não está no papel da vítima que está lá enraizada naquela personagem e que não quer mudar a sua situação. Porque tudo pode ser mudado, gente. Tudo pode ser transformado na vida. É necessário treino, paciência, muita amorosidade consigo mesmo, muito acolhimento, mas uma persistência muito grande e uma coragem muito grande para que você possa fazer esse processo de mudança. Já disse aqui também, tudo na vida é um processo. Lá na primeira live eu falei, você não pega lá os ingredientes para fazer um bolo, mistura tudo e o bolo está pronto. Não é assim que acontece. Ou você faz assim com o dedo e o bolo sai pronto. Não é. Tem um processo. Você vai separar os ingredientes, vai misturar tudo, vai aquecer o forno, vai ter que esperar 1 hora para o bolo ficar pronto. Então, tudo na vida é um processo. Fazer um trabalho terapêutico também é um processo e vai levar tempo. E é necessário que você tenha, então, essa paciência com você mesma, essa amorosidade com você mesma para passar por esse processo, porque senão as coisas não vão funcionar. Então, queria de novo aqui que vocês dissessem o que vocês estão achando, se vocês têm alguma pergunta, porque eu quero, antes de fazer o exercício, quero passar um videozinho de 2 minutinhos para vocês. Vou pôr os óculos para enxergar melhor. Margarete está dizendo que podemos passar esse amor para os nossos avós e nossos pais. Podemos, Margarete. E ela lembra do trabalho que ela deu aos pais, porque ela nasceu de 7 meses. Então, daí, Margarete, essa questão aí de você ter nascido aos 7 meses, né? Talvez tenha ficado algum resquício, algum trauma desse momento do parto, da gestação. Não sei se você já fez algum processo de hipnose para limpar isso, é bem interessante. Por quê? Porque talvez a sua mãe, os seus pais tenham sentido medo pelo fato de você ter nascido antes do tempo. E às vezes gera uma certa
ansiedade, e é como se tudo que você fosse fazer na vida gerasse essa ansiedade com medo de que as coisas não dêem certo. Não sei se é isso que você sente, ou se seus pais passaram isso de alguma forma, ou se de repente você, muito pelo contrário, eles ficaram tão felizes por você ter se recuperado, mesmo tendo nascido 7 meses, e reviveram essa história de uma outra forma e passaram uma imagem mais positiva, porque você sobreviveu, porque você deu conta, porque você é forte, porque você é guerreira, porque tudo é uma questão de como é que a gente olha para as coisas que nos aconteceram, né? Então, é importante que você talvez verifique se ficou essa dor em você ou no seu sistema familiar com relação ao seu nascimento aí de 7 meses, e se isso impacta de alguma forma a sua vida, ou se na realidade isso foi uma coisa positiva que você conseguiu levar adiante, trazendo essa força. Tem o caso de uma conhecida que trouxe essa força. Foi bem interessante. Deixa eu ver o que mais que estão falando. Até te peço desculpas, Margarete, por não ter respondido antes aqui a, a sua colocação, porque eu realmente não tinha visto. Eu não enxergo sem óculos e quando eu abri já vi a da Débora, por isso que eu respondi dela primeiro, mas peço desculpas aqui. Mas então, gente, é bem importante, sabe, essa coisa de nós olharmos para a nossa história e fazermos esse movimento com a nossa criança em várias faixas etárias. Porque para cada período, para cada época da nossa vida, nós vamos ter com certeza alguma situação que ficou bem marcante. E esse acolhimento que eu ensinei para vocês lá, ali atrás, ele é importante para que você faça pegue essa criança no colo, faça isso com todas as faixas etárias da sua criança e vá trazendo ela para dentro de você, se fortalecendo, porque com certeza, se você chegou até aqui, não foi à toa, você passou por muitas coisas e de alguma forma, não importa como, você deu conta da sua história e você está aqui hoje comigo porque você deu conta. Então reconheça a sua força, o seu valor, reconheça o seu esforço de estar aqui, independente da circunstância em que você está. Isso é muito importante. Então, agora vamos ver aqui o que a Margarete falou. Que ela sente um peso, uma tristeza que ela não consegue superar. Então, talvez tenha mesmo que fazer esse processo, o Margarete, de ir lá naquele momento, né, do nascimento, e de repente olhar para sua mãe numa distância confortável, naquele momento em que ela estava ali dando à luz aos 7 meses, e dizer para ela: eu sinto muito se eu nasci antes do que você esperava. Mas olha, deu tudo certo, eu estou aqui hoje, então você pode ficar tranquila. Isso acalma o coração. Faz depois esse exercício para você ver como deve melhorar muito essa questão da tristeza, porque fica também, né, uma isso pode aliviar isso que eu estou falando, tá? Vai aliviar um pouco, mas verifica como você se sente, como você fica. É bem importante você perceber que quando a gente fala dessas questões ligadas ao nascimento, tudo a gente cria expectativas, gente. É incrível, assim, para tudo na vida a gente cria expectativa. Se você pensa que você vai sair de férias e vou fazer um planejamento de uma viagem, você está criando uma expectativa. Ah, eu estou querendo mudar de trabalho, estou criando uma expectativa. Tudo na vida a gente cria uma expectativa. E é claro que com o nascimento de um filho a gente vai criar muita expectativa. E quando as coisas saem fora do nosso controle, isso vai gerar uma ansiedade, um medo, uma série de coisas que pode passar para a criança. E isso vai ser levado para a vida inteira. Então, eu não sei quais foram as consequências, as sequelas que você teve pelo fato de ter nascido prematura. Se você ficou internada, se você ficou muito tempo internada, se você teve algum problema de saúde e depois isso foi se recuperando, eu não sei da sua história. Então, por isso que eu estou te dando aqui uma dica para amenizar essa tristeza, para dar uma aliviada, ver se essa sensação de culpa e de tristeza dá uma baixada. Mas é claro que um tratamento, talvez uma sessão mesmo de regressão, seja interessante a regressão junto com a hipnose. E diferente do que as pessoas falam, já vou adiantar aqui, regressão e hipnose, gente, ninguém sai virando o olhinho e sai sonâmbulo, nada disso. Você fica consciente o tempo inteiro. A gente só vai mudar o estado alterado de consciência. Então, quando você faz um exercício respiratório, você muda o seu estado alterado de consciência. Quando você faz uma meditação, você muda o seu estado de consciência. E na regressão e na hipnose, a gente entra nesse estado mais relaxado, mas completamente consciente,
para poder acessar as informações, tá? Quero, então, trazer para vocês agora, né? Vamos ver aqui, a gente já está com quase 40 minutos. Quero trazer para vocês agora um videozinho, então, para falar um pouquinho a respeito disso que nós conversamos. Eu acho que esse vídeo, eu recebi esse vídeo hoje à tarde, eu achei ele incrível, eu já estava com a apresentação toda pronta, e eu achei assim, ele muito incrível. Acho que fala muito, ele resume muito bem tudo que nós abordamos aqui. Então, vou compartilhar com vocês esse videozinho. Vamos lá. A infância não foi tão perfeita como você sonhou. E se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Pois bem, eu achei esse vídeo assim bem bacana. Claro que ele traz essas frases todas, né, em alusão ao Setembro Amarelo, à prevenção ao suicídio, mas eu achei que ele é muito pertinente com tudo aquilo que nós tratamos aqui hoje, com essa questão da criança. Então, fazendo um resumo do que nós vimos aqui, que todos nós temos uma criança interior, que existem vários arquétipos da criança, tem a criança ferida, a criança abandonada, a criança divina, aquela que é a criança eterna, que não quer crescer nunca, e a gente precisa identificar onde nós estamos com as nossas crianças internas, né? Qual é o momento que elas se manifestam, e que quando a gente acolhe essa criança, através só de um olhar, de dar um abraço, de dar um carinho, e de trazê-la para pertinho da gente, isso transforma a nossa vida. É importante que você faça esse trabalho, independente do seu ego, muitas vezes te impedir de continuar, muitas vezes fazer com que você queira desistir. Não desista, né? Como ele disse, fica e faça o processo. Eu tenho certeza que lá na frente isso vai valer a pena, porque só você pode transformar a sua vida. Ela está nas suas mãos, é a sua vida, é a sua história. Então, cata essa criança no colo e vamos trabalhar com essa criança para que você possa dar agora, já, nesse instante, o primeiro passo rumo a esse processo de evolução e de conscientização sobre quem realmente você é. Então, vou te convidar todas vocês,
para participarem do exercício que eu quero propor agora, que é o exercício de acolhimento da criança. Eu ensinei diversas técnicas, né, de acolhimento aqui para vocês, trazer a criança para pertinho, você pode tomar um sorvete, comer pipoca, fazer alguma coisa que a sua criança gosta, vai assistir um desenho, ouvir uma música que a criança gosta, vai brincar com aquele seu brinquedo predileto, compra um brinquedo para sua criança, e lá no escondidinho no seu quarto você brinca com ela, brinca com as crianças com quem você tem oportunidade, porque quando você está no meio das crianças, a alegria, ela é pura, verdadeira, genuína, e aquilo brota infalivelmente dentro de você, isso vai te fazer muito bem. Nós precisamos resgatar essa criança interna, nós precisamos resgatar essa alegria de viver, essa nossa parte divina, que é a intuição, que é o entusiasmo, que é a alegria, que é o dinamismo, que é a fé na vida. Esse é o verdadeiro arquétipo da criança, é a pura inocência e beleza. Então a gente precisa resgatar isso dentro de nós. E a proposta com o exercício agora é a gente fazer esse acolhimento para que você possa resgatar tudo isso dentro de você. Então, arranja um lugar confortável aí. Se possível, eu sempre digo, fecha os olhos, respira fundo e entre em contato mesmo com a sua respiração. Agora é o momento de inspirar e soltar. E vai fazendo esse movimento de sentir o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, chegando aos pulmões. E cada vez que você inspira e solta, você vai entrando mais e mais em contato com a respiração. Vai oxigenando o cérebro, vai acalmando a mente, aquietando o corpo. Inspire e solta. Eu quero que agora a sua mente, que é muito criativa, nos ajude entrando em contato com a sua criança. Eu quero que ela vá lá na sua criança de 3 anos de idade, mesmo que você não se lembre como você era nessa época, sua mente tem essa capacidade criativa de trazer essa imagem. Vai lá, nessa cena da criança com 3 anos de idade. E olha, o que você estava vestindo? O que você estava sentindo? Se tinha mais alguém aí com você? Se você estava segurando algumas coisas nas mãos? Nessa distância confortável. Mesmo que você às vezes não tenha uma visão clara de você, pode ter certeza que a criança está aí e vai ouvir você repetir a frase. Fala para essa criança assim: eu vejo você. Agora eu posso te olhar. Agora eu posso cuidar de você. Eu sinto muito se as suas expectativas não foram atendidas. Você pode ficar com elas porque elas são suas. Mas eu que sou a sua adulta agora, posso cuidar de você. Posso te dar todo o amor e carinho, todo o cuidado, tudo aquilo que você precisa. E perceba como a criança fica, como ela se sente depois que você fala isso. Perceba se você tem vontade, ou ela também, de chegar mais perto
Para quem não estava vendo a criança, se de repente ela se aproxima, e se não se aproximar, tá tudo certo também. Perceba se é possível dizer a ela. Repete essas frases para ela. Eu sinto muito se os nossos pais não te deram tudo aquilo que você esperava. Mas é porque eles não podiam. Eles não tinham para dar. Mas eles nos deram a vida. E agora eu posso te dar aquilo que você desejava. E mais uma vez, perceba como você se sente quando fala isso. Como é que a criança fica. E perceba se dá agora para chegar mais pertinho, se dá para abraçar. E se não der também, tá tudo certo. Vamos respeitar o seu momento e o momento dela. E se você puder, for sincero e verdadeiro, diga a ela assim: eu posso fazer algo de muito bom por você nos próximos dias. E verifica se você pode comer uma pipoca, tomar um sorvete, assistir um desenho, o que ela gostaria que você fizesse e que você realmente possa fazer. E se você realmente puder fazer, você se compromete com ela de que você vai fazer. E faça. Perceba se você consegue se comprometer, como ela se sente quando você se compromete. Perceba também se é possível dizer a ela que agora vocês estão juntas e que está tudo bem. Que você é adulta e que você pode cuidar dela. E que vocês duas juntas são muito fortes. E olha para ela nos olhos dela, se você conseguir. E diz para ela assim: eu te agradeço por você ter dado conta da nossa história, do seu jeitinho. Agora eu comando daqui para frente. Eu cuido daqui para frente. E mais uma vez perceba como é dizer isso, como é que você se sente, como é que a criança se sente. Verifica se é possível ficar mesmo aninhada nos braços uma da outra. E se não conseguir, não tem problema. Vai respirando. E cada uma no seu tempo. Vai voltando para o aqui e agora. E vai respirando. E se alguém quiser deixar algum comentário de como é que está se sentindo, como é que se sentiu fazendo o exercício, tá tudo certo. Se depois alguém quiser falar comigo no privado, lá no WhatsApp, me manda uma mensagem dizendo como se sentiu. E se tem alguém que ficou com alguma dificuldade, não ficou bem depois do exercício, me chama lá também para a gente poder finalizar. Eu dou uma sugestão de como é que isso pode ser melhorado. Porque o mais importante,
como eu sempre falo aqui, é você acolher aquilo que vem. Não tenta excluir o que você está sentindo, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja olhar para tudo isso. Dá um lugar para essa história toda. Acolhe, porque na hora que você acolhe, você acalma. Vamos ver o que as pessoas escreveram, se inscreveram. Tá, perfeito. Ninguém escreveu nada. Então, gente, é o seguinte. Eu quero mais uma vez aqui agradecer por vocês estarem aqui comigo. Dizer novamente que o propósito desses nossos encontros é poder ajudar as pessoas de alguma forma. Porque o meu trabalho, ele só existe porque vocês existem. E dentro do meu trabalho eu faço muitas coisas. Eu tenho programa de mentoria, tenho os cursos que eu ofereço, eu tenho os atendimentos terapêuticos que eu faço, eu tenho as palestras, tenho os workshops. Então, eu tenho uma infinidade de possibilidades para quem precisa dos meus serviços. Então, se você é uma dessas pessoas, é só me procurar. E na semana que vem, tem gente que escreveu aqui, a Ivone. Tudo bem, Ivone? Muito obrigada pelas colocações. Ivone está dizendo que eu sou feliz nas colocações, te agradeço muito. E então a ideia aqui é poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, de poder aliviar um pouquinho da dor de vocês, porque disse a semana passada, eu cumpro o meu propósito de vida quando eu auxilio as pessoas de alguma forma. Aqui eu estou fazendo de forma gratuita, mas a gente não paga conta só de forma gratuita, por isso que eu também preciso falar dos meus atendimentos, dos meus cursos, das minhas mentorias, de tudo aquilo que eu faço. Por isso essa propaganda no final, não é verdade? E na semana que vem, eu venho com um tema bem bacana, bem interessante, a surpresa na segunda-feira eu vou revelar para vocês. E lembrando que essa live vai ficar disponível até domingo. Tem mais comentários aqui? Vamos lá. A Margarete está dizendo que sentiu feliz e que viu nitidamente. Que bom que você ficou com essa sensação de felicidade, isso é muito importante. Então agora você já tem esse exercício, é só repetir esse exercício para as outras partes suas crianças, né, de outras faixas etárias. Mas é isso, gente. Eu quero mais uma vez, então, agradecer a companhia de vocês aqui. Semana que vem eu volto com um tema bem bacana, tá? Bem especial que eu vou programar para vocês. E vou contar uma novidade aqui, então, em primeiríssima mão para vocês, porque eu ia divulgar agora à tarde nas redes sociais e não ficou pronto ainda, mas vou aproveitar essa oportunidade. Estou lançando um e-book de exercícios sistêmicos. O que são os exercícios sistêmicos? São exercícios baseados nas constelações familiares. É um e-book que custa R$ 9,90, é uma promoção que eu estou fazendo, porque semana que vem o meu espaço faz aniversário, 6 aninhos de vida, de espaço físico, né? Porque eu tenho o espaço já há 13 anos e sou terapeuta há 22. Então é um mês de aniversário, por conta disso eu vou fazer uma série de ações. E uma delas é esse e-book que eu vou vender por R$ 9,90. Acho que no mais tardar até amanhã o link já deve estar disponível para quem quiser adquirir esse e-book. Lá tem exercício para criança interior, tem exercício para lidar com o dinheiro, tem exercício para relacionamento afetivo, tem exercício para despedida de pessoas ou situações que já se foram, tem exercício para você honrar a ancestralidade, para você voltar para o seu lugar, tem exercício de carreira. Então tem vários exercícios bem bacanas que vocês podem fazer com aquilo que eu coloco lá. Esse e-book ele foi feito também com muito amor e carinho, e ele é um compilado mesmo daquilo que eu utilizo nos meus atendimentos, dentro dos meus atendimentos terapêuticos, dentro das minhas vivências no dia a dia no consultório, tá certo? Então, um beijo enorme no coração de cada uma de vocês, nos vemos a semana que vem e até mais.